Bem, gente, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para localizar o desenho. Então, eu inseri aqui o pendrive, tá? Na entrada aqui do pendrive. Então, eu vou abrir aqui nessa função de transmissão USB. Então, pelo visual, eu já vi que o meu arquivo é esse aqui. Então, cliquei. Depois que eu clico, eu vou definir, dou um toque. Então, não sei se dá para perceber, o meu desenho ele tá branco, né? A cor que vai ser usada é o branco. E nesse caso aqui, eu não vou usar o marrom, eu vou colocar um verde. Então, eu venho na função de cor de linha. Aqui ele tá mostrando como CAC, não é CAC. Eu vou colocar esse tom de verde. Melhor esse. E aí, eu vou avançar o branco, vai ser branco mesmo. E a terceira cor vai ser verde de novo. A quarta cor é branca mesmo. Então, vou fechar, né? Já fez a mudança aqui, ó. Que era marrom, agora tá verde. E aí, eu vou fechar. Depois que eu vou fechar, eu preciso rotacionar esse desenho por causa da forma que eu vou colocar a camisa aqui na máquina. Então, eu vou rotacionar ele. E ele rotacionou 90 graus. Ele tá de cabeça para baixo. Vê se dá para perceber. De cabeça para baixo. Vou aumentar aqui, ó, nessa função para visualizar o bastidor, ó, assim acho que dá para visualizar melhor. Só para vocês verem. Vou fechar essa tela. Fechei. E agora eu vou finalizar a edição. Fim da edição. Aí agora eu vou posicionar a peça no bastidor. Então, olha só. A minha peça tá presa aqui no bastidor, né? Uma camiseta básica. E aí eu vou bordar nessa área. O meu bordado, ele tem 19 centímetros de altura por 23 de largura. Então, eu vou... Aqui tá a gola. Eu vou colocar pela parte de baixo, porque nesse caso, eu prefiro, para evitar o risco da camisa enroscar quando a máquina estiver bordando. Então, aqui, ó, quando eu for inserir essa parte da camisa, ela entra como um sanduíche, tá? Ó. E aí, eu coloco o bastidor simultaneamente nessa entrada aqui, onde tem essas duas garras, ó. Tem uma garra de um lado e uma garra do outro. Aqui. E aí, eu vou inserir até fazer o encaixe dos dois lados, ó. Ó, encaixou aqui e encaixou aqui. Foca desse lado, por favor. Eu vou levantar sempre o dedo, ó. Essa parte aqui, você posiciona o seu dedão e com os dedos de baixo você dá o apoio aqui no bastidor. Então, você faz força contrária, certo? Então, vou encaixar de novo só pra você ver. Ele vai encaixar aqui no buraquinho. E do outro lado também. Então, encaixou os dois lados, ó. Então, a minha marcação tá aqui. O desenho eu vou fazer de cabeça para baixo, como eu já rotacionei. E agora, aqui no visor da máquina, é sempre importante você conferir em qual agulha está. No meu caso, está na agulha 1. Então, a minha base vai ser de medir pela agulha 1. Então, a gente vai voltar lá para a tela. Eu venho nessa função para posicionar o início do bordado. Aqui ele está posicionando o centro. Cada pontinho desse significa aonde você vai tomar como base para medir. E eu vou usar essa função, que é a extremidade, né, de baixo, é o limite de baixo centralizado. Então, a máquina já andou. Muito cuidado, não deixa a sua mão nada próximo, que é para evitar machucar. Então, aqui, ó, por aqui, já dá para ter uma ideia de que eu preciso mover a agulha para chegar, andar um pouco mais para a esquerda, para chegar aqui nessa minha marcação. Se filmar aqui de frente, dá para perceber que ele precisa andar um pouquinho mais para a esquerda. Pela filmagem não aparece, mas precisa um pouquinho. Aqui, ó, já dá para perceber, tá vendo, ó? Aqui a agulha precisa andar um pouquinho mais para cá. Então, eu vou fazer isso aí nessa função. Já posicionei o lugar onde eu tomo como base, né, de referência. Vou fechar aqui e venho nessa outra função para poder ela andar.
Então, aqui as setas indicam para onde a máquina vai andar. Aqui ela vai andar para a esquerda, nesse caso para a direita, no caso para cima, para baixo. E essas aqui do canto, ela anda simultâneo, né? Para baixo e para a esquerda, para cima e para a esquerda, para cima e para a direita, e para cima e para baixo para a direita. Aqui são as velocidades. Aqui ela é lenta, aqui ela é média e aqui ela é rápida. Eu prefiro essa média, porque ela vai dar passos curtos. Eu vou clicar nessa função e você vai ver aqui, ó, ela andando em velocidade diferente. Então, vou posicionar aqui, ó. A máquina tá andando. Visualiza de longe, que eu acho que fica melhor. Ó, vou fazer aqui Vou andar um pouco só para você ver como que a máquina movimenta. Vou voltar para a posição que eu preciso. E aí, eu também preciso descer um pouco mais o desenho para chegar na marcação que eu fiz. Porque a gente faz essa marcação antes, aqui na camisa, justamente para quando vier aqui para a máquina, você saber aonde que inicia o seu bordado. Então, eu vou mais para cima um pouco. Pronto. Chegou aqui no limite, inclusive o limite da máquina. Feito isso, a gente vai finalizar. Então, você seleciona aqui. E aí, ele tá dizendo, aqui a memória da máquina tá orientando a colocar o verde na agulha 1. O branco, como eu já estava usando o branco, então ele já reconhece que o branco tá na agulha 6. E de fato está na 6, ó, na agulha 6 aqui. Então, eu tenho um verde que eu vou usar na agulha 6. Para eu não ter que cortar, na agulha 3, perdão. Para eu não ter que cortar essa linha e passar lá para 1, eu posso vir aqui na máquina, ó, ele tá dizendo aqui, ó, a máquina tá informando, mude as linhas e clique no botão iniciar. Então, eu só vou mover essa daqui para 3, da 1 para 3. Então, eu venho na ferramenta de troca de posição, de cone de linha, ó, vou fechar aqui, tá vendo, ó, tem o desenho do cone de linha aqui. Só vou mudar a posição. Então, eu vou trocar, eu vou clicar na 1 e ela vai trocar pela 3. Tá vendo, ó? Ele faz aqui, ó, a troca. E aí, eu autorizo fazer a troca. Aí, o que era verde folha lá de cima, veio aqui para baixo. Vou fechar. Ele já tá indicando que o verde folha tá na agulha 3, e de fato está, né? 1, 2, 3. E que o branco, ele tá na 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui tá tudo certinho. Já posicionei a marcação, já posicionei a linha corretamente, e agora eu só vou mandar bordar. Então, eu venho aqui em bloquear e autorizo o bordado.